Bem, meus amores, vamos ao terceiro e último vídeo sobre reforma protestante, né? Vamos concluir aí o assunto reforma protestante. Bem, nós já abordamos as duas reformas, reforma luterana, promovida nos territórios que hoje pertencem à Alemanha, reforma anglicana, que ocorreu aonde é a Inglaterra, que deu origem à Igreja Anglicana, né? Já falamos dessas duas reformas que estão dentro do contexto da formação dos Estados nacionais absolutistas europeus, tá? Então eu expliquei que foi por causa da formação dos Estados nacionais absolutistas europeus é que ocorreram essas duas reformas, tá? Agora vamos à terceira reforma, que é a reforma calvinista. Reforma essa que, inclusive, é a que mais os protestantes da América têm familiaridade, né? Temos aqui, por exemplo, a colonização da América do Norte, lá, os Estados Unidos, por protestantes calvinistas, e também tivemos invasões aqui no Rio de Janeiro, no período colonial, e também no Nordeste brasileiro, por protestantes calvinistas, tá? Então, a igreja protestante que temos no Brasil é uma igreja mais alinhada com as ideias calvinistas, mas é importante entendermos que o protestantismo, devido à sua própria origem lá com Martim Lutero, tem uma liberdade maior para que as pessoas possam criar a sua interpretação, a sua religião, porque tem uma liberdade para a interpretação da Bíblia, né? Então, por isso que há um número maior de igrejas protestantes, e que igrejas protestantes que têm até mesmo interpretações próprias, diferentes uma das outras sobre o cristianismo. Então, meus amores, a reforma calvinista ela é baseada sobre a ideia de João Calvino, tá? E João Calvino, ele teve a ideia da predestinação divina. Para João Calvino, alguns seres humanos eram predestinados para a salvação, tá? E como identificar quem era predestinado à salvação? Era aquele que tivesse uma vida boa, né? Uma vida próspera, tá? Então, como na época os burgueses eles prosperavam devido à atividade deles ser mais adequada à economia de mercado, o capitalismo que estava surgindo, então os burgueses prosperavam, né? Então eles, é esse tipo de cristianismo que eu quero para mim. Que você imaginam só, o cristianismo católico, por exemplo, condenava a atividade burguesa lá nos seus primórdios, falando sobre usura, né? Identificando a questão do lucro como usura. Então, ou seja, o calvinismo ele encaixou direitinho com a ética burguesa, com a ética capitalista. Então, por isso que não é difícil nós entendermos que a burguesia abraça essa nova religião, pelo menos até mais tarde, claro, o catolicismo, como também as outras religiões de própria vertente protestante, elas se adaptam melhor a essa nova economia, esses novos tempos, tal, e adaptam também a questão dos seus dogmas, dos seus ensinamentos, né, dentro da realidade do sistema que estava se apresentando, né, das novas instituições e da dinâmica econômica, tá? Mas logo no princípio é algo muito a reforma calvinista
é algo de muita valia para a burguesia, né, que abraça essa reforma, porque eles já eram prósperos, então eles já no início pensavam, né? Ainda não haviam ocorrido as revoluções burguesas, então eles pensavam, se nós não somos politicamente respeitados como deveríamos, nós pelo menos no campo da religião temos esse respeito, temos essa predestinação divina, vamos para o céu, né? Então, ou seja, ser rico na terra era uma predestinação que você seria salvo. Então, meus amores, o que acontece? É claro que a Igreja Católica ela não ficou parada frente a esses movimentos todos de reforma. Ela promoveu o que nós chamamos de contra-reforma, tá? E agora, essa contra-reforma católica é bastante interessante porque significou principalmente a questão do cortar na própria carne, né? Significou vamos ver onde nós erramos para que perdêssemos tantos fiéis. Então, por exemplo, foi dentro desse contexto que se formaram os seminários, né, para ter mais cuidado na formação dos seus líderes religiosos, de seus sacerdotes, né? Então, e também com a questão da Inquisição, da reativação do tribunal, aí já é mais uma questão de ataque, né? Aos pensamentos contrários. Isso gerou graves problemas e é algo também bastante complexo, essa questão das inquisições, não só da Igreja Católica, como também as outras inquisições que houveram no campo da religião, né? Essa questão de que a minha religião é certa, que é errada, e se preciso for até mesmo luta, é bem complexo, bem chato, né? Então, meus amores, não é legal. Então, a principal reação da Igreja Católica foi esse de reafirmar alguns dogmas. Não, isso aqui a gente não muda porque é dogma nosso, ou seja, verdade de fé que acreditamos, não vamos mudar, mas houve essa questão do maior cuidado, principalmente essa questão com a formação dos seus sacerdotes, para tentar conter a corrupção que acabou sendo a desculpa, né, utilizada, e até o entendimento mesmo que eles tiveram, conforme eu falei com vocês, só no futuro que a gente entende melhor. Só quando o presente vira passado é que a gente entende melhor o que aconteceu no presente. É o futuro, né, que está explicando o presente, sinal que o presente virou passado. Aí a gente se debruça sobre os acontecimentos e começamos a refletir, né, estudar melhor e analisar para termos uma opinião sobre o que de fato aconteceu. Tá ok, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.